que é justo, tentar dizer de uma maneira geral, que englobe todos esses princípios, a gente consegue autores falando sobre isso. O Paul Ricoeur, que é uma figura fundamental, né, na nossa bibliografia do curso, ele tem um texto importante que é assim: o justo é uma coisa que se situa entre o legal e o bom. Não basta ser estritamente legal para ser justo, se uma coisa está dentro da lei, mas é ruim, né? A gente sente que é ruim. Agora, o bom também não pode ser o bom nesse sentido, não é, fantástico, assim, livre, sem pé no chão, né? Então, o justo se situa sempre nesse espaço aí, ó, entre o legal e o bom. Só que ele escreve um livro a respeito disso. Eu estou falando uma frase a respeito, não é? E em resumo, para a gente concluir essa viagem, no fundo, a ideia de pessoa que é a base a partir da qual, né, porque todos esses princípios dizem respeito às pessoas, igualdade, equidade, não é? Responsabilidade e assim, autenticidade. Então, no fundo, a ideia de pessoa é que está no centro das atenções. E quando a gente pensa na ideia de pessoa, interessante é que a gente já vê o mundo dividido em dois lados, assim, Ocidente e Oriente. Porque uma perspectiva oriental, na perspectiva oriental, não é? Essa pessoa, essa personalidade, isso que a gente está pensando aqui como pessoa, muda completamente a configuração, né? Numa filosofia oriental. A ideia de pessoa, o que para nós, assim, no Ocidente, assim, a ideia de pessoa se liga diretamente com a da sociedade. A pessoa é um feixe de papéis, a sociedade distribui os papéis, atribui, distribui, não é? E a gente vê isso assim. Na verdade, quer dizer, uma certa imanência. A ideia de pessoa se realiza aqui na imanência, na existência concreta nossa de cada dia, né? Numa perspectiva oriental, a própria ideia, a palavra pessoa tem menos força, e quando você pensa num homem, num ser humano e tudo, a transcendência, o que está além dessa vida em sociedade aqui, não é? Imanente, o que está além disso que é a marca real de da pessoa, não é? E até a palavra não é exatamente essa. A partir dessa ideia de pessoa que ficam as grandes questões: o que eu conservo, o que eu transformo, o que é legítimo, quais são os limites da autoridade, da tolerância, né? E sobretudo, assim, o que deve prevalecer na relação, nas relações entre as pessoas, na organização do Estado. A simetria ou a assimetria. Esse é um ponto especialmente delicado quando a gente pensa a ideia de autoridade. A recusa da autoridade é a pretensão da simetria, né? Em geral, porque a autoridade pressupõe a assimetria. Mas vamos ver assim que, apesar de não haver uma resposta única, há alguns invariantes quando a gente pensa a ideia de pessoa, pelo menos na perspectiva ocidental, né? A gente já falou dessas coisas anteriormente, mas a ideia de consciência, quer dizer, pula-se da panela e se cai no fogo, porque o que é isso, a consciência, né? Mas uma pessoa, a pressuposição é de que há uma consciência pessoal, quase que automaticamente a gente fala de consciência pessoal. A consciência é como se fosse um órgão da pessoa. Como uma pessoa tem um corpo, tem coração, tem cérebro, a consciência é como se fosse o órgão que
nos faz ver sentido na vida. É por meio da consciência que você vê sentido na vida, ou não vê, não é? Quando não está funcionando direito, mas o órgão é o órgão da consciência, o órgão do significado, e o significado a gente chega até ele por meio dos sentidos, né? Os sentidos são pessoais, todos diferentes, mas a gente aposta nessa interseção de sentidos que é o significado. Outra marca de uma pessoa, independente de você estar pensando na perspectiva do Jonas, do Paul Ricoeur, ou do Habermas, ou de qualquer uma dessas fundações de ética a que a gente se referiu, outra marca da pessoa é a integridade. A integridade é um valor, às vezes fala a dignidade da pessoa, né? Mas a integridade é um valor fundador assim, da pessoa. E o que caracteriza a integridade de uma pessoa? Isso também já passou por aqui, mas recordando assim, uma pessoa íntegra, o que significa? A integridade como uma qualidade da pessoa, né? Um atributo da pessoa, e atributo fundador, né? Uma pessoa íntegra é uma pessoa que tem um quadro de valores, mas claro que ter um quadro de valores não garante integridade a ninguém, né? Mas sem um quadro de valores não há integridade. Um quadro de valores quer dizer, há coisas que eu acho que são certas e coisas que eu acho que não são certas, né? São erradas. Ah, mas eu tenho muitas dúvidas. Eu também. Todos temos muitas dúvidas sobre muitas coisas, mas quem só tem dúvida, não tem nenhuma certezinha, não há integridade. Porque só tem dúvida quer dizer que tudo pode, tudo está em questão, nem tudo está em questão. Eu tenho muitas dúvidas, né? Mas nem tudo para mim está em questão. Há coisas que eu fechei a questão, já resolvi, né? E não dá para ter integridade sem ter fechado a questão em algumas coisas, né? Agora, isso não basta ter esse quadro de valores. Além disso, é preciso que se viva em sintonia com esse quadro que se prega. Não há nada que destrua mais a integridade da pessoa do que um discurso super arrumadinho e uma prática que não tem nada a ver com esse discurso. Isso é falta de integridade. Não é? Falsidade ideológica, ou sei lá o que, quando chamarem. Aqui é falta de integridade. Você tem todo um discurso arrumadinho sobre valores, mas vai ver a prática como é que é. Aí não se respeita como pessoa, não é? Mas ainda não basta. Precisa ter um quadro de valores, ter uma sintonia entre o discurso e a ação, mas a gente conhece pessoas, cada um de nós, se fizer um exame de consciência assim, vai lembrar de uma pessoa que tem um quadro de valores bonitinho, é o dela, né? O meu não é exatamente o mesmo, os nossos quadros de valores são diferentes, não é? Não tem, pode ter os mesmos ingredientes, mas com pesos diferentes, porque um valoriza mais uma coisa e menos outra, o outro ao contrário, né? Tudo bem. Então, a pessoa que tem um quadro de valores, que vive realmente aquele quadro, vive, mas é uma pessoa que diz assim, eu não faço mal a ninguém, eu pago meus impostos, né? Eu não, o resto que se dane. Já viram alguém assim? Não é? Então, a pessoa cuida do mundinho dela, diz aqui, ó, eu não gasto água, eu economizo a minha água, eu não sei o que lá, o resto é problema do governador, é problema de quem quer que seja, eu estou fora. Não é? É a falta de integração com os outros, né? A integridade significa basicamente essas três coisas, mas duas fundamentais, quer dizer, uma pessoa inteira, no sentido de que o discurso e a prática estão colados, não é? Uma pessoa inteira e uma pessoa integrada. A integridade também tem a ver com a integração com os outros. A integração com os outros não vem de graça, vem por meio da abertura no quadro de valores que se tem. Esse quadro de valores é imprescindível, mas é super, hiper imprescindível que esse quadro seja aberto. Em qualquer diálogo com o outro, eu tenho que estar sinceramente aberto a mudar de posição. Eu vou dialogar querendo convencer o outro. Mas
Se sinceramente eu não estiver aberto a ser convencido, isso não é um diálogo. Não é? Não há abertura. Sem abertura, eu desisto do outro. Sem abertura nessa conversa sobre valores, eu desisto do outro. E aí eu digo que essa pessoa diz assim, eu não faço mal a ninguém, o resto que se dane. Não é? E o resto que se dane é falta de integridade. Eu acho especialmente complicado quando essa pessoa que, no caso, peca pela integridade, é uma pessoa que exerce autoridade na instituição. Sim, sim, claro. A gente está... Perfeito, Cláudia. Porque a gente está falando no nível da pessoa, né? Mas aí são as convicções pessoais e tudo. Agora, quando essa pessoa assume uma função pública, não é? Exerce uma autoridade, esquece da ética da responsabilidade e atua a partir das suas convicções pessoais, aí a desgraça está feita, não é? Aí a coisa é grave. Que é o que está acontecendo, por exemplo, com a invasão da crença religiosa no âmbito jurídico, né? Porque aí o representante chega com a crença religiosa como se aquilo estendesse para todo mundo, né? Numa imposição, é violento, né? Olha, alguns princípios, Cláudio, são considerados cláusulas pétreas assim na formação do Estado. Um deles é a divisão dos poderes. Tem que dividir. Não adianta você dizer, eu tenho um Estado, formou aqui um Estado, agora tudo é numa pessoa só que manda, né? Manda, executa, decide. Não, isso é uma ditadura, isso é um regime, não é um Estado em sentido da política assim moderna, não é? Agora, outra cláusula fundamental na formação do Estado é a separação entre a Igreja e o Estado. A Igreja quer dizer a crença, a fé, a religião e o Estado, não é? Qualquer mistura disso, quer dizer, na Constituição de um Estado está prevista, né, qual é a religião do povo, dá zebra. Não há condição disso funcionar. É um dos princípios na Constituição do Estado. A liberdade religiosa. Liberdade para você ir para aqui, ir para acolá e todos terem a liberdade de cultivar, de cultuar o que for a sua crença, não é? Eu já falei para vocês outro dia como Thomas More resolve a questão religiosa em Utopia, não é? Vocês lembram? Utopia, que é o lugar maravilhoso que o Thomas More idealizou, como é que ele resolveu a questão da religião? Ele era um religioso, né? Foi excomungado, foi queimado, sei lá, ele foi frito aí, né? Ele se deu mal. Mas o Thomas More, em Utopia, ele imagina assim, quem não tem uma fé, não acredita assim, em alguma coisa, não é um ser humano. Mas aquilo em que cada um de nós acredita é do âmbito do privado, não é do âmbito do público. Então, em Utopia não tem religião oficial e, mais do que isso, não tem igreja, não tem locais para as pessoas se reunirem para cultivarem, cultuarem, não é? Vai para o seu quarto, vai para a sua casa, é um problema pessoal, privado, não é? Foi a solução radical do Thomas More em Utopia. Essa é a utopia dele na relação com a religião. Ninguém nega a força, a importância que a religião tem no mundo, sempre teve, tem hoje. Quem apostou no fim rápido da religião quebrou a cara. Quem fez uma aposta desse tipo? Freud. Em que livro? O Futuro de uma Ilusão. O Futuro de uma Ilusão é um livro do Freud e o Mal-Estar na Civilização é outro, que se completam, né? Como se fosse um só. Mas onde ele fala explicitamente sobre que a religião é coisa infantil, à medida que a sociedade amadurece, a ciência avança, isso é deixado de lado, né? Então o futuro dessa ilusão, isso existe enquanto ilusão, anima e tudo, mas o futuro não existe, né? Isso vai acabar. Quebrou a cara, não é? Hoje, eu não sei o que ele estaria dizendo dos Estado Islâmico e muçulmanos e de outras querelas aí religiosas que permanecem vivas no mundo inteiro, não é? Então, Thomas More não nega o papel, a importância, mas ele prega a separação. E mais do que a separação do Estado, a separação bem nítida, assim, entre o público e o privado. A religião é do âmbito do privado. Não venha para o público. Não sei
É. fala sobre extremismo religioso. Sim. Tem uma matéria bem interessante. Eu não gosto muito da revista, mas Super interessante desse mês, né? desse mês, que fala sobre É. o extremismo no Brasil. Isso, você sabe que eu passei a assinar uma revista também, isso aqui é um comercial gratuito, mas uma revista que quando começou, há décadas, eu acho, ela tinha um significado, hoje tem outro, a revista Planeta. Quando ela surgiu, ela era meio misticismo, coisa assim, né? Astrologia, coisa assim. Hoje é ecologia, sustentabilidade, né? É por aí. Então tem muitas matérias também interessantes assim, né? Mas você fala da super interessante, né? E sobre essa questão das religiões no mundo, né? Bom, mas então isso é uma marca da pessoa, né? Então, varia a concepção de pessoa, mas se você procurar em Riquet, isso está presente. Se procurar no Charles Taylor, o Charles Taylor tem um livro importante sobre a ideia de pessoa, em que não se fala de pessoa em página alguma, não existe a palavra pessoa no livro. O livro é As Fontes do Self. As Fontes do Self. É um livrão, mas que se lê como um romance, agradável, fácil de ler. As Fontes do Self. É a ideia de pessoa no Ocidente. Só que, para evitar a complicação da ideia de pessoa, ele chama de self, né? Mas o self é outra maneira de a gente se referir ao que está falando de pessoa. Indivíduo, sujeito, pessoa, self, não é? Onde se lê self, lê a pessoa e o livro inteiro funciona muito bem, não é? Então, se você vai a outra fonte, você vê algumas convergências como essa. A ideia de consciência, que chama a atenção, mas é duvidosa porque é uma ideia complexa, não é? A ideia de consciência, a de integridade, a ideia de tolerância. Não existe a possibilidade de eu falar sério sobre a pessoa, porque a pessoa, a pessoalidade é o lugar das diferenças, né? Todos somos diferentes como pessoa. Não dá para falar sobre isso sem tolerância, né? Sem o reconhecimento, o respeito pelas diferenças, né? Mais do que reconhecer, respeitar. Eu posso até reconhecer, admitir, tá bom, existe o outro que é assim, mas eu não respeito. Eu acho que isso aí é uma coisa torta, né? E aí não basta. Agora, a ideia de tolerância divide com a ideia de autoridade esse fato. Toda autoridade, em termos humanos, tem limite. E a tolerância, em termos humanos, também tem limite. Não é porque uma pessoa não tolera, não reconhece ou não respeita alguma coisa, que automaticamente eu vou lá e digo, ela é um intolerante. Para a pessoa mais tolerante do mundo, existe o intolerável. Essa é a dificuldade do conceito. Mas alivia um pouco a dificuldade se a gente associa a ideia de tolerância com a de autoridade. Na verdade, a própria ideia de tolerância só faz sentido no exercício de uma autoridade. Porque se você não está exercendo nenhuma autoridade, por que você diz que você tolera alguma coisa? Isso é arrogância. Tolerar algo pelo que você não é responsável. Agora, quando você é responsável, quando você responde por aquilo, é aí que você tem que mostrar que é tolerante, não é? Porque eu tolero que fulano pense assim ou assado. Pô, mas quem é você para tolerar isso? Que história é essa? Agora, se você está no controle de alguma situação, não é? Responde em alguma circunstância pelos outros, é aí que você tem que mostrar que é tolerante. Você dizer que uma pessoa é tolerante sem tê-la visto exercendo uma autoridade é pura teoria, né? Eu acho que é, mas só vai ver se é mesmo na hora H, quando você a vir exercendo uma função, assim, uma tolerância. Então, em tudo há um probleminha, né?
porque há uma abertura, a complexidade da ideia de consciência, essa abertura no quadro de valores, quer dizer, até onde eu fecho questão e digo, porque não pode estar tudo aberto, se tiver tudo aberto eu não tenho um quadro de valores, é aquela pessoa que só tem dúvida. Não, essas coisas eu fecho, aqui não tem saída, mas tem abertura ali, né? Então, nós estamos com dificuldades em todos esses rótulos, né? Na tolerância, na questão dos limites e nessa assimetria. Quando eu penso na pessoa e nessa riqueza, diversidade de pessoas, né? Então, tem direito de vivenciar as diferenças pessoais aquele que cumpre os seus deveres como cidadão. Dentro da pessoa, ao cidadão, não é? A cidadania é regulada por normas, é o espaço que é regulado por normas. Quem cumpre isso, de quebra, vivencia as diferenças pessoais. Não dá para pleitear essas diferenças pessoais se a gente não cumpre a parte da gente, não é? Se não cumpre aí os deveres.